Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e este é o Poder em Foco. Nesta semana eu recebo aqui no estúdio, na bancada comigo, a jornalista Débora Bergamasco, do SBT Brasil. E nesta semana nós vamos entrevistar o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Presidente, boa noite. A primeira pergunta, depois de todos os anos que o senhor passou preso, e aí agora com essa revogação da prisão do senhor, de imediato, o senhor já voltou a fazer política, deputado? Boa noite. Boa noite aos telespectadores, boa noite, Rosiane, boa noite a Débora. Como cidadão político, a gente nunca vai deixar de fazer política. Então, eu sou um cidadão, obviamente, que na medida em que eu fui liberado dessa prisão absurda que eu sofri, você veja bem, Rosiane, eu fiquei preso 4 anos e meio por uma prisão preventiva de uma condenação que não está transitada em julgado, de um juiz parcial, suspeito e incompetente para conduzir o meu processo. Porque isso vai ser reconhecido, assim como foi reconhecido com o caso do Lula, não só a suspeição, mas a incompetência. Essa incompetência comigo era mais flagrante, porque na realidade, quando a minha denúncia foi aceita pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, eu era deputado ainda, ela tinha o crime eleitoral constante da denúncia. E quando desceu, o senhor Sérgio Moro fraudou a competência, retirando o crime eleitoral e continuando o processo sem o crime eleitoral para que ele não tivesse que transferir a competência. Isso me gerou uma prisão preventiva por 4 anos e meio de um processo que ele me condenou em primeira instância, que vai ser anulado e que vai retornar ao início e eu preso esse tempo todo. Então, esse é um grande absurdo que eu sofri. Então, obviamente que eu nunca deixaria e não deixarei e não vou deixar de fazer política. Então, na medida que eu sair, eu estou tentando voltar a ter a minha voz, voltar a ter opiniões, não necessariamente pensar em disputar o mandato eletivo, porque eu não pretendo disputar as próximas eleições. Boa noite, deputado. Eu gostaria de saber de que maneira, na prática, o senhor pretende fazer esse retorno. Quais pontes reconstruir, quais pontes começar a construir, quais aliados, ex-aliados, novos aliados procurar? Olha, Débora, não é necessariamente um caminho, porque o exercício da cidadania, o exercício da opinião política, não se dá necessariamente sem aliados ou sem procurar quem quer que seja. Eu acho que o fundamental é eu poder expor para a sociedade. Isso eu estou fazendo aqui através de vocês também. Agora, obviamente que eu vou retomar contatos com pessoas, provavelmente procurar outras ou ser procurado por alguém. Alguns eu não quero que me procure, alguns eu não quero procurar, mas certamente eu vou estabelecer contatos. Mas como vai se dar essa minha atividade política, é uma resposta que nem eu sei te dar nesse momento. Eu sei que eu vou falar, eu sei que eu vou opinar, eu sei que eu vou discutir, que eu vou debater, isso não há dúvida nenhuma. É capaz que eu escreva em algum lugar, artigos, assim como eu escrevi o livro. Então eu vou ter uma forma do exercício da atividade política a minha maneira que eu consegui na situação que eu estou. Agora, qual o papel que o senhor se imagina tendo nas próximas eleições, deputado? Eu não tenho a pretensão de achar que eu vou influenciar nas eleições. Meu papel é o papel de qualquer um, igual o seu, igual de qualquer um, de influenciar com a sua voz, poder colocar. Agora, se eu vou mudar algum resultado ou alterar, eu não tenho essa pretensão. Quando eu coloco em debate chamando a atenção de outras pessoas sobre aquilo que eu estou debatendo. Mas não necessariamente quer dizer que eu consiga influenciar. Isso só o tempo vai dizer se a minha voz influencia ou não influencia. É possível até que influencie alguns, mas não vai influenciar no contexto. O senhor sente saudade da Câmara dos Deputados? Sem dúvida nenhuma. Aquilo é minha casa, né? Não há dúvida nenhuma. Eu fui, de uma certa forma... Você veja bem, Rosiane, eu fui cassado no meu mandato por supostamente impedir uma CPI dizendo que eu não tinha, que a conta no exterior, eu tinha dito que não tinha conta no exterior e disseram que tinha uma conta no exterior que era minha. O que eu dizia na época? Que eu era usufrutuário de um trust que eu havia constituído há 30 anos atrás, quer dizer, sucessivas em 30 anos atrás, que era a origem do meu patrimônio, feito na iniciativa privada quando eu não era deputado, consequentemente nada a ver com recurso público, e eles consideraram que eu menti. E agora eu coloco no meu livro, a Débora que já leu o livro, pode olhar na página 800, que tem lá um documento do Ministério Público, dizendo que eu sou usufrutuário das contas. Ou seja, eu sou usufrutuário, eu era usufrutuário.
Então, consequentemente, aquela suposta mentira que me colocaram, ela é inexistente. Eu fui caçado por nada. Essa que é a verdade. Então, eu tenho uma saudade. Tenho saudade não só pelo trabalho, aquela casa que eu vivi bastante tempo, que eu aprendi a gostar, aprendi a trabalhar, cheguei a presidi-la, que é a honra que qualquer deputado pode querer ter, presidir a sua casa, e fui, de uma certa forma, ejeitado pela casa. Fui colocado para fora com uma cassação de mandato absurda. Não foi o povo que me tirou de lá. Quem me tirou de lá foi a politicagem daquele momento de retaliação do processo impeachment. Essa que é a verdade, foi o confronto, foi o embate. E eu fui caçado por nada, que é a motivação que usaram para me caçar, e eu estou provando hoje que ela é mentirosa. Então, eu, inclusive, vou ingressar na Justiça para pedir a suspensão, a sustação dessa cassação. Eu estou fazendo isso. E, com isso, eu pretendo anular aquele processo de cassação. Não que vai me adiantar nada, que aquele mandato já acabou, mas, do ponto de vista político, tem muita relevância para mim. Eu pretendo e vou voltar um dia àquela casa. Não agora, nas próximas eleições, mas certamente lá na frente eu vou voltar. É uma questão de que a gente sempre fala, eu que sou evangélico, e tem um versículo que diz: a glória da segunda casa, ela é melhor do que a primeira, então ela é maior do que a primeira. Então, a glória da segunda casa, a minha volta na Câmara, será maior do que a primeira. Você se arrepende de ter ido voluntariamente à CPI da Petrobras e a partir dali foi acusado? Eu não me arrependo não, Rosiane. Por mais que todos queiram me contestar isso, teria sido uma posição muito cômoda para mim não ter ido à CPI. Eu fui à CPI com o único objetivo. Havia, naquele momento, delações e pedido de abertura de inquérito feito pelo Procurador-Geral da República. E eu fui lá para me defender. Certamente haveria pedidos digamos assim, de convocação. Eu não queria me submeter a um desgaste de ter não só um pedido de convocação adiado ou votado ou não votado. Eu preferi espontaneamente aparecer e acabar com a discussão que poderia se ter, que iriam me convocar para a CPI. Então, uma CPI que eu mesmo autorizei a sua abertura. Então, eu não entendo que eu errei de ir à CPI. Eu poderia ter respondido o que eu quisesse, eu estava lá numa condição tranquila. Agora, mesmo que eu tivesse, digamos assim, falado qualquer coisa na CPI, ou omitido qualquer coisa na CPI, a gente não pode ser acusado por não se incriminar. Ninguém, pela Constituição, ninguém pode se incriminar. Mesmo que o fato fosse verdadeiro, não é verdadeiro, pelo que está reconhecido pelo Ministério Público, o fato de eu não ter falado não significaria que eu estaria cometendo qualquer ato indecoroso, porque ninguém pode produzir provas contra si mesmo. Então eu fiz aquilo que eu entendi correto. Muitos entenderam errado, mas aqueles que entenderam errado é que ficaram com medo do seguinte: o Eduardo Cunha está indo lá, daqui a pouco eu vou ser obrigado a ir também. E nem todos tinham essa vontade e talvez não tivesse a condição de poder ir para aquele debate. Mas eu não fui com esse intuito de obrigar todo mundo a ir, não. Eu fui para estancar um processo político que estava se iniciando, para tornar a minha convocação o objeto da CPI. E eu não queria que isso acontecesse. Presidente, o senhor chegou a ser um dos homens mais poderosos da República. Qual o impacto na sua vida e na vida da sua família de repentinamente perder esse poder? Olha, Débora, o poder ele foi sendo perdido, ele não foi de uma vez só, né? Porque eu fui afastado e depois do afastamento eu renunciei, depois veio o processo de cassação e em seguida veio a absurda prisão que aquele juiz do Paraná me submeteu. O que acontece ali, muito simplesmente, é o seguinte: eu sou uma pessoa temente a Deus e eu sou uma pessoa sempre habituada aos dois lados da moeda. Eu sempre convivi com grande poder e sempre convivi com a absoluta falta de poder. Sempre convivi com a bonança e sempre convivi com a pouca fartura ou com a pobreza em alguns momentos da minha vida desde que eu era jovem. Então, eu já conheci todos os lados da história. E eu sempre tive uma cabeça muito boa, que a gente sabe que o exercício do poder ele é uma coisa efêmera, é temporário. Quem acredita que o poder é eterno ou tenta dar golpe para ficar se reelegendo constantemente, como tentou fazer o Rodrigo Maia agora no exercício do mesmo cargo que eu, infelizmente não conseguiu, esses têm problema de deixar o poder. Aqueles que veem o poder como uma forma temporária, porque eu mesmo aprovei
uma proposta de emenda constitucional para vedar em qualquer momento a reeleição do presidente da Câmara. Nem no momento da legislatura seguinte. Está lá na PEC 182 de 2007, que foi aprovada e que o Senado não votou, que era a PEC da reforma política. Então, enquanto muitos naquele momento falavam em botar uma PEC para votar, para admitir a minha reeleição, eu aprovei uma para impedir qualquer reeleição. Então, eu sei que o poder ele é temporário. Quem que acha que ficou dono da cadeira a qual ele entrou, se você olhar bem no meu livro, um dos pontos que eu mais critico, que eu acho que é um dos grandes problemas que a gente tem no país hoje na política, é a reeleição de presidente da República, de governadores e de prefeitos. Eu acho que o mal que a reeleição fez no país é o que gerou a crise com a Dilma, é o que gerou a crise do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, é o que gera hoje a disputa de hoje, em função de Bolsonaro poder se reeleger, efetivamente aqueles que querem o lugar. Enfim, todas essas disputas são derivadas da possibilidade de reeleição. A reeleição foi um grande mal que foi feito ao país e para a política. Então, se eu sou contra a reeleição de qualquer um, também era contra a minha. Então, consequentemente, respondendo objetivamente a sua pergunta, é claro que você sempre sente. Mas, para mim, eu sabia que aquele dia ia acabar. O que causa, o que efetivamente é pior, é você sair do extremo para o outro extremo. E o outro extremo, o que mais causava, não é bem o impacto da saída, é a revolta da injustiça. A revolta de você saber que está sendo preso de uma forma política errada, isso realmente causa uma revolta. Você tem que administrar mais essa revolta. E é claro que a família sofre. A família não sofre pela perda do poder. O poder, ele é transitório. A família sofre pelas injustiças, pelas perseguições. O que a minha família pagou pelas maldades que foram feitas comigo com essas prisões, efetivamente não tem preço. Eu diria a você que é um caos que se instaura na vida de qualquer família. Você está humilhado dentro de um presídio, fora do seu estado, a sua família se humilhando, ter que pôr uma migalha de minutos estar com você. É uma situação, congelamento de bens, bloqueios de contas, os seus filhos terem dificuldade de trabalhar, contas bancárias de bancos privados pelos seus complices, por serem meus filhos, serem canceladas. São uma série de perseguições que a sua família sofre, sem contar a contestação do próprio meio social que você convive, que acabam se transformando em leprosos, né? É claro que todos eles tiveram boa cabeça para sobreviverem, graças a Deus todos estão sobrevivendo. A minha filha, que é coautora comigo no livro, dá um exemplo disso, em tudo que ela fez nesse período. Então eu diria para você que esse é o pior lado, esse é o pior momento. Não necessariamente a perda do poder, é a consequência que a maldade faz na sua família. O senhor alega inocência em relação ao processo que responde, e o senhor já fez declarações aqui falando sobre traição, de ter sido traído. Eu pergunto então, quem o senhor considera que foram seus maiores algozes? Depende de que sentido que você vai olhar, né? Se você olhar no sentido da cassação do meu mandato, eu elenco muito bem no livro. Eu acho que o próprio Michel Temer, o Rodrigo Maia principalmente, foi o grande responsável pela cassação do meu mandato, porque ele foi traiçoeiro. Você colocar para votar um processo daquele na véspera da eleição municipal, foi o que aconteceu, por exemplo, no impeachment do Collor. Você votar na véspera da eleição municipal, você deforma o processo. Grande parte dos deputados candidatos a prefeitos, todo mundo influenciado na sua base, estava tudo muito influenciado. Mas mais do que isso dele ter colocado, é que na realidade, Rosiane, eu fui denunciado uma representação no Conselho de Ética da Câmara por ter supostamente mentido na CPI. E isso, tentaram agregar outras coisas nessa representação. Quando aceitaram a minha denúncia pelo Conselho de Ética, foi apenas limitado por mentir ou não na CPI. E, consequentemente, eu estaria sujeito a uma pena apenas de suspensão de mandato, a uma pena máxima. Jamais de cassação de mandato. O Conselho de Ética me culpou por mais do que aquilo que havia sido aceito pela representação. E, consequentemente, mudou a penalidade que seria da suspensão para a cassação do mandato. Isso que foi submetido ao plenário da Câmara. E como o que o Conselho de Ética manda é um projeto de resolução, como tudo na Câmara que é votado é projeto, consequentemente caberia emendas nesse projeto de resolução para discutir a possibilidade de uma punição alternativa. E o Rodrigo Maia negou esse direito na sessão que pudesse ser votado alternativamente à suspensão de mandato. Se ele não tivesse vedado isso,
eu teria direito a ser submetido à votação da penalidade alternativa e talvez não tivesse sido cassado. Então, o Rodrigo Maia foi o grande algoz do processo final de cassação do meu mandato. E, inicialmente, é claro, foi o próprio PT, que quando começou o processo no Conselho de Ética. Então, tem traidores? Óbvio que tem muitos traidores. Tem alguns que traíram por interesse, tem alguns que foram lá se comprometidos comigo e mudaram na hora da votação do Conselho de Ética, e, consequentemente, alguns por interesse, por me pedirem vantagens que eu relato no livro, outros por outras motivações que eu também relato no livro. Consequentemente, você tem um arco de traidores, mas eu diria, o Michel, a responsabilidade que eu coloco no Michel, e aí entra o Baleia Rossi também, é que eles me precipitaram a renúncia da presidência da Câmara quando eu estava afastado. Quando eu renunciei a pedido deles, por que eu renunciei naquele dia? Eu renunciei porque eu estava com recurso sendo votado na Comissão de Constituição e Justiça. E o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a qual eu tinha colocado na Comissão de Constituição e Justiça como presidente, o Osmar Serraglio, ele me traiu. E ele ia concluir a votação a tempo que pudesse ser levado para o plenário antes do recesso, com o Valdir Maranhão, que já tinha rompido comigo, que estava como vice-presidente do exercício da presidência, ia colocar para votar imediatamente. Então, para poder evitar que fosse votado, se negociou que eu renunciaria, apresentaria um recurso na própria Comissão de Constituição e Justiça, que foi redigido pelo próprio Osmar Serraglio. Não fui nem eu que redigi o recurso, eu apenas assinei, e na hora H, o que ele fez com esse recurso? Agregou o meu recurso, entregou para o relator e votou do mesmo jeito. A única coisa que eu consegui evitar é não ter sido votada a cassação naquele dia antes do recesso e ter ficado para depois do recesso. E Michel Temer estava por trás desse processo. Isso eu estou dizendo para você. Eu disse para ele depois disso. A última vez que eu estive com ele, eu o responsabilizei pessoalmente sobre essa situação. E praticamente ali foi selei praticamente a minha ruptura, não ruptura de rompimento, de briga, a minha ruptura de afastamento total com relação a ele em função dessa situação. Então essas são as razões que você pode elencar como traições. Eu no livro procuro fazer um relato detalhado. É claro que eu não cheguei no livro, porque o livro ele vai até o período da posse do Michel como presidente da República, 12 de maio. A minha cassação foi 12 de setembro. Mas eu coloco lances desse período. O segundo livro é que eu vou detalhar mais esse período, e aí essas situações, esses diálogos, vão estar todos presentes para mostrar a verdadeira traição que eu sofri durante o meu processo de cassação. Então é isso aí que tá aí. Gente, no seu livro o senhor detalha também outros nomes, né, como Rodrigo Janot, José Eduardo Cardoso, a própria Dilma Rousseff. O senhor, como cristão, já conseguiu perdoá-los? Não, a gente perdoa. Se perdoar, a gente perdoa, só não esquece. Mas, efetivamente, é o seguinte, o Rodrigo Janot, além de ser um psicopata, um psicopata completo, um alcoólatra, não dito por mim, não, dito de público por várias pessoas, ele conseguiu uma proeza que eu não tinha conseguido ver até hoje. Ele atribuiu crimes para ele mesmo, falseou a acusação de crime contra ele, porque ele coloca no livro dele, e depois de entrevistas, que ele ia tentar matar, que ele tentou matar o ministro Gilmar Mendes, e que depois recuou. Só que nesse dia que ele fala que tentou matar o Gilmar Mendes, ele não estava em Brasília, e o avião da FAB tinha levado ele para Belo Horizonte. Então ele inventou essa história. Se ele inventa para ele, imagine para as pessoas para que ele acusa. Então, é uma pessoa que tem esse caráter. E ele estava a serviço, e eu dou vários exemplos disso com o Zé Eduardo Cardoso. Era uma operação, veja bem, se você pegar os diálogos da Vaza Jato, que já saíram, e ressaltes que eu não consegui obter, eu já pedi o Lewandowski, negou para mim, embora deu para o Renan Calheiros, que nem processo tem em Curitiba, eu tô recorrendo, mas só nas citações que o Lula juntou na reclamação dele, tem 140 citações a mim, feitas pela perícia do Lula. E tem diálogos lá que prova que a Dilma, o Zé Eduardo Cardoso e o Janot sabiam da existência das contas antes de eu ser eleito presidente da Câmara. Isso está também na delação da Mônica Moura, esposa do João Santana, quando ela fala que a Dilma a chamou em novembro de 2014 para falar da conta dela, se estava ou não uma conta segura, porque já teriam pego a minha conta.
Ou seja, em novembro de 2014, antes de eu ser eleito presidente da Câmara, Dilma, Zé Eduardo Cardoso e Janot já sabiam. Então, o processo deles de tentar me afastar, de tentar me culpabilizar, vinha com conhecimento de algo que ninguém tinha, porque só foi enviado para o Brasil em 30 de setembro de 2015. Nós estamos falando de 11 meses depois. Então, é uma situação que ainda não foi bem explorada. A Dilma manipulou, junto com o Zé Eduardo Cardoso, as informações da Lava Jato. E a Mônica Moura, na sua delação, ela fala muito claro, o Zé Eduardo sabia de tudo que acontecia da Lava Jato e passava tudo para a Dilma. Ela fala isso. Inclusive, ela foi avisada da prisão dela, pela Dilma. Ela fala isso claramente, e foi o Zé Eduardo que avisou. Então, eu relato todas essas situações. Eu dou um outro exemplo. Teve um dia, 3 dias antes do Ministério Público apresentar a denúncia contra mim, em agosto de 2015, o Zé Eduardo Cardoso vai numa segunda-feira às 9h30 da noite num carro descaracterizado à Procuradoria-Geral da República, entra, sai, curiosamente ele entra pelo elevador privativo e quando ele sai, um outro procurador que tinha acesso ao elevador privativo o viu e informou a um deputado que me avisou. E o que aconteceu? Quando ele saiu do Ministério Público Federal, o Janot pediu o inquérito da Polícia Federal que estava tocando contra mim, que tinha depoimento marcado, inclusive, da minha secretária para 10 dias depois. E o que aconteceu? Ele apresentou uma denúncia imediatamente. Por quê? Porque tinham manifestações naquela semana do PT, tinham acabado de ter as manifestações do público contra a Dilma no domingo anterior, eles queriam me colocar nas manifestações, queriam antecipar o processo para inviabilizar a possibilidade de aceitação do pedido de impeachment. Isso tudo eu relato nos detalhes. E aí o que aconteceu? Como é que isso aí, eu provei isso aí para vocês? A curiosidade. Eu pedi uma jornalista para dar uma nota. E dei o fato. E ela deu a nota. Só que antes da nota, ela foi pegar a versão do Zé Eduardo Cardoso. Ele não conseguiu negar. E aí ele disse que foi lá para ter uma reunião sobre o sistema penitenciário. Ou seja, ele admitiu aquilo, não precisava ter ido carro descaracterizado, não precisava entrar escondido e sair escondido, não precisava ter ido às 10 horas da noite. Enfim, isso só mostra que havia uma articulação e isso eu relato com muito detalhe no livro, muito detalhe. Quem tiver a oportunidade de ler vai ver detalhe por detalhe para não parecer que está sendo uma situação que eu estou colocando, mas está tudo muito bem corroborado. Já que o senhor vem falando do livro, então ressaltar o nome do livro, que é o Tchau, Querida, né, deputado? Tchau, Querida, Diário do Impeachment. Exatamente. Deputado, em relação à sua prisão ainda, muito se falava, e com todos esses relatos que o senhor traz no livro, por exemplo, muito se falava nesse ambiente político aqui de Brasília, quando o senhor foi preso, de que o grande temor no meio político era que o senhor fosse um homem-bomba e que fizesse uma delação assim para abalar Brasília e romper todas as estruturas. O senhor não fez nenhuma delação. Eu pergunto, o senhor ainda pode ser esse homem-bomba? Ainda tem alguma bomba para ser revelada? Olha, Rosé, foi bom até você perguntar isso, eu já falei em algumas oportunidades, mas é bom falar. O que acontece? Quando houve aquela história da confusão da gravação do Joesley Batista com o Michel Temer, essa gravação ela foi feita e ela, de uma certa forma, acabou se gerando uma acusação contra mim, que eu estava recebendo recursos do seu Joesley para não delatar. Essa foi a acusação que foi feita. Inclusive, eu tive um mandato de prisão preventiva por causa disso. Fiquei 1 ano e meio debaixo desse mandato, que foi um mandato a mais do que a prisão que eu já tinha, e fui solto desse mandato sem denúncia apresentada contra mim. Nesse momento, eu, para desmentir essa história, eu autorizei os meus advogados. Vocês estão dizendo que o Eduardo Cunha está recebendo para não delatar? Qual é a proposta de delação que tem para o Eduardo Cunha? Porque ninguém fez nenhuma proposta contra ele. Façam uma. Porque, na verdade, o Joesley falou aquilo, deu aquela interpretação, mas quem tinha sido pego recebendo dinheiro gravado foi a irmã de Lúcio Funaro. Na casa de quem foi encontrado o dinheiro foi da irmã de Lúcio Funaro. Quem estava recebendo era o senhor Lúcio Funaro, tanto que ele depois virou delator. A mim ninguém encontrou nenhuma prova. Se eu tivesse recebendo dinheiro, por que não fizeram uma operação igual fizeram com a irmã do Funaro ou com a Aécio Neves para tentar pegar o dinheiro que estaria supostamente sendo dado a mim? Então eu fiz essa história de apresentar para discutir delação, foi única e exclusivamente para acabar com esse boato, para acabar com essa versão. Como eu não tinha um propósito, nem eu ia delatar, ficou claro que ninguém tinha impedimento nenhum para delatar. Primeiro, não tinha propósito. E segundo, não teve propósito.
E terceiro, eu não queria, eu não tenho que delatar, eu não cometi crime, eu não sou homem-bomba. Meu homem-bomba é a política que eu estou colocando, o que eu estou falando, o que eu estou acusando, deixando de falar, é o que está restrito no livro. São fatos políticos que eu vivi. Se alguém não ficou confortável com esses fatos, paciência. Deputado, o presidente Jair Bolsonaro é um bom presidente? Débora, eu tenho costumado dizer o seguinte: você está com 2 anos e 4 meses do mandato de Bolsonaro, dos quais a metade do mandato está na pandemia. Então, é muito difícil você avaliar o governo do Bolsonaro nesse momento. Eu diria que ele começou bem, eu diria que se aprovou uma reforma da Previdência que era bastante importante para o país, porque você começou as reformas do Michel Temer errada. Você aprovou a primeira mudança do teto de gastos sem ter aprovado a reforma da Previdência, quando o que mais impactava o teto de gastos é justamente a Previdência, que cresce acima da inflação. Fizeram a reforma da Previdência, que eu até discordo do conteúdo, que virou uma reforma da Previdência contra o setor privado pobre, ou seja, aqueles que ganham até R$ 5.500 por mês vão se aposentar com salário mínimo, que passou a ser a média dos todo o tempo de contribuição, ao invés dos 36 meses últimos que você trabalhou. Então, você vai ter um preço lá na frente. O setor público que deviam ter mexido, não mexeram. Mas foi errada, mas alguma reforma tinha que ser feita. Então, as outras reformas foram impedidas ou paralisadas em função do processo da pandemia. Essa que é a verdade. Então, estamos convivendo numa pandemia, numa guerra. Você avaliar a guerra no meio da guerra é muito difícil. Você veja bem, a Dilma, no ano de 2015, que acabou ajudando a levar o impeachment, teve uma queda de PIB igual teve o Bolsonaro com a pandemia. Ou seja, para ser igual a Dilma, só uma pandemia. Você imagine a Dilma com a pandemia. Ia ser uma pandemia, a segunda potência, a terceira, enfim, porque a Dilma foi uma pandemia sem pandemia. O Bolsonaro está tendo uma pandemia, ambos tiveram o mesmo resultado de PIB nesse ano. Então, é a comparação que você pode fazer absoluta. Então, se mostra que, só por esse lado, melhor presidente que a Dilma ele era, não há a menor dúvida disso. E você tem um processo de privatização que, mesmo atrasado, no mês de abril, começou a se privatizar bastante. Para avaliar o Bolsonaro como presidente ou o governo dele, eu acho que precisa esperar um pouco mais de tempo para dar uma opinião definitiva. Principalmente a gente acabar a guerra. Só o fato de não ter as políticas equivocadas que se tiveram já é um avanço para o país. Você veja bem essa política de campeões nacionais que foi feita pelo governo do PT, que gerou esse monstro da JBS, com dinheiro subsidiado, pago por todos nós, de diferença de juro, gerou essa empresa bilionária que está aí. A política está errada. E assim se gastou-se bilhões de dinheiro subsidiado, que era transferido do Tesouro para o BNDES, que estão sendo restituídos agora. Esse foi um erro de política cometido pelo PT, talvez um dos maiores. E a linha do PT na economia foi uma linha de intervencionismo. O intervencionismo mostrou que está errado, mostrou que não deu certo. Poder em Foco vai fazer um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o Poder em Foco. Nesta edição, eu entrevisto o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e comigo aqui no estúdio está Débora Bergamasco, do SBT Brasil. Deputado, em relação a articulações políticas, o presidente Jair Bolsonaro ele demorou para fazer a aproximação e conseguir o apoio do Centrão. Hoje, esse grupo político, que na sua época o senhor chamava de blocão, está aliado a Bolsonaro. A minha dúvida, que eu quero saber qual é o seu entendimento, qual é o grau de fidelidade que o senhor acredita que o Centrão tem com o Bolsonaro neste momento, principalmente se a gente pensar já para 2022. Dá para garantir que até lá estarão juntos? Bom, veja bem, uma coisa é você ter uma aliança para efeito de governabilidade, outra coisa é para eleição. Eleição ninguém pode garantir que vai ficar junto, quem está junto com ele hoje. Eu chamava de blocão na época porque havia uma diferença muito grande. Blocão é porque tinha partidos de centro, de direita e de esquerda que faziam juntos. Hoje, quando você fala centrão, todo mundo é de centro. Então, essa é a denominação que tento colocar. É uma coisa assim meio pejorativa, como era na Constituinte 88, que tinha o centrão da Constituinte. Então, a gente precisa contextualizar o que era uma coisa e o que era outra. Mas, na verdade, Bolsonaro busca uma governabilidade, e essa governabilidade ele passou a buscar no meio da pandemia. Porque ele começou o governo
sem ter esses partidos aliados a ele. Quando começa a pandemia e efetivamente houve uma tentativa grande de tutela do Bolsonaro pelo Rodrigo Maia como presidente da Câmara, inclusive com pautas absurdas, pautas de aumento de despesas violentas, como foi aquele caso de estados e municípios, que você botou bilhões, depois o Senado consertou e trouxe uma realidade. Bolsonaro estava com o risco de um processo de impeachment, sim. Ele estava sem base. Então, naquele momento, ele foi obrigado a constituir uma base para se preservar. Porque, você lembra bem, até medida provisória era colocada debaixo da gaveta. Porque com a pandemia, as medidas provisórias que tinham que passar por uma comissão especial, elas deixaram de existir a comissão especial. Consequentemente, com a comissão especial deixando de existir, o Rodrigo Maia passou a levar direto ao plenário da Câmara, designando o relator, e colocava a medida que queria, na hora que queria, no momento que queria, e acho que não queria, ele não lia e ficava na gaveta. Por exemplo, aquela medida provisória que acabava com a despesa de carteira de estudante. Uma coisa banal, mas que economizava dos estudantes, ele nunca botou para votar. Aqui mudava o mandante do futebol. Enfim, tem uma série de situações ali que o Bolsonaro estava perdendo a governabilidade total. Ele estava sendo tutelado. Então, ele, para poder fazer valer à vontade, o governo ter seus projetos votados e aprovados, ele se rendeu e constituiu uma base através desses partidos de centro que se aliaram a ele e, efetivamente, essa aliança é para a governabilidade dele. Se ele não tivesse feito isso, talvez nós estivéssemos discutindo o processo de impeachment do Bolsonaro, talvez ainda no ano de 2020. Na medida que ele fez isso, esses partidos vão com ele. Se vão com ele até a eleição, é difícil dizer, talvez sim, talvez não. Alguns vão, outros não vão na eleição. Mas para efeito de governabilidade vão. A Dilma mesmo, no primeiro mandato dela, tinha uma base, que é uma grande parte dessa base dela, não foi com ela na eleição, na reeleição dela. Então isso é normal. Uma coisa é governar e outra coisa é você se associar para um projeto eleitoral futuro que vai se dar. Pode ser que eles prefiram ter uma alternativa de projeto eleitoral, algum desses partidos, que eles entendam melhor para eles, mas não necessariamente quer dizer que Bolsonaro vai ter essa base largando ele de apoiá-lo e deixando-o na estrada. Isso eu não acredito. Eu acho que essa base, até porque nós estamos chegando muito próximo das eleições já, e não há interesse de ninguém de criar uma confusão que tumultue o processo eleitoral. Eu acho que nem o processo de impeachment hoje há interesse de ninguém de tentar discutir, nem da oposição. Ela pode dizer que quer, até aqueles que protocolam os pedidos de impeachment, protocolam para fazer gracinha. Na verdade, ninguém quer o impeachment. O PT não quer o impeachment do Bolsonaro, não quer alterar o quadro. Ninguém quer o impeachment do Bolsonaro. Aqueles que são oposição, porque querem enfrentá-lo nas urnas. E quem está com o Bolsonaro, que obviamente não quer sair do poder. Então eu não vejo risco de haver qualquer tipo de abandono que possa causar algum prejuízo à governabilidade dele. Presidente, esse apoio do Centrão, ele foi até reforçado do ano passado para cá pelo que se chama de orçamento secreto, que segundo o governo, de secreto não tem nada, né? Qual que é a sua avaliação sobre o orçamento secreto? Não tem orçamento secreto, né? Orçamento secreto digamos assim, a narrativa para poder carimbar a situação. Não existe, até porque o orçamento não é lei orçamentária, ele é público. Se alguém não viu isso no orçamento, é que não sabe ler orçamento. Quem sabe ler orçamento sabe que foi aprovado. Então, consequentemente, não existe orçamento secreto. Mas, vamos lá, respondendo objetivamente a sua pergunta. Eu, como presidente da Câmara, concluí a votação da emenda constitucional que tornou o orçamento das emendas parlamentares impositivo, justamente para que evitasse esse tipo de situação. Quem começou, na realidade, foi o Henrique Alves, como presidente da Câmara, e eu concluí, acabei a votação e iniciei para tornar também as emendas de comissões impositivas. Por quê? Porque só se liberava emenda daqueles que eram favoráveis ao governo. E como é que se fazia isso? Para ninguém perceber. Chegava-se no fim do exercício, eu fui líder, então eu sei disso. Cada líder recebia uma cota para distribuir entre os deputados que votassem o governo, dos partidos que estavam votando com o governo, dentro dos programas dos ministérios que existiam. E aconteceu isso comigo como líder em 2013, 2014, que eu fui como líder, como vice-líder assisti isso nos anos anteriores. Não tem nenhuma novidade. A diferença é que hoje, além das emendas impositivas, está se tendo um extra orçamentário liberado da forma que é liberada antes para substituir as emendas impositivas. Em resumo, antes se custava X de emendas, hoje está custando X mais Y. Essa que é a realidade que está acontecendo. Agora, não tem nada de secreto. Todo mundo sempre fez isso. Todo mundo sempre obteve isso. Agora, tem uma diferença. Naquele momento, você distribuía cargos
e bastante cargos. Hoje você tem uma distribuição menor de cargos para os partidos aliados. Claro que tem e tem que ter, é inevitável que se tenha, até porque nem o Bolsonaro não tem quem preencha todos esses cargos se não compartilhar com os partidos da base. Eu não estou falando ministério, não. Eu estou falando cargos nos estados, vários cargos em lugares que ninguém nem sabe que existe e que sempre existiu e que sempre foi compartilhado e indicado pelos partidos que compõem a base do governo. Mas o número de cargos hoje, Débora, ele é menor. Consequentemente, as emendas que estão sendo colocadas, que não são secretas, elas simplesmente adotam o mesmo rito que era adotado em toda a vida que eu fui deputado, que eu assisti lá na Câmara. Ou seja, não tem jeito. A base, tendo algum tipo de possibilidade de brecha, vai sempre ser mais beneficiadas. Até hoje com as emendas, deputado, é isso? Rosiane, o que acontece? Veja bem, você quando é governo, você é governo para enfrentar o desgaste que a atividade de governar ela dá. Você acha que a reforma da Previdência foi votada, só que naquele momento, quem estava concentrando a situação de distribuir emenda era o Rodrigo Maia. Naquele primeiro ano do governo Bolsonaro, ele fez esse papel para aprovar a reforma da Previdência. Foi a custa de quê? Quantas emendas foram liberadas ali por deputados? Então, o que acontece na prática, que a gente tem o seguinte, o deputado que está votando com o governo, não é com o governo Bolsonaro, não, é com qualquer governo. Ele tem ônus por matérias que ele vota que são cobrados nas suas bases. Qual a forma que ele compensa isso nas suas bases? Ele tem recursos para as cidades onde ele é votado, para que ele possa compensar a razão, motivar a razão pela qual está ao lado do governo e está trazendo benefícios para a sua região. Isso é muito comum, é muito normal. A grande parte dos deputados se elege com os votos dos municípios. Se você não leva nada para os municípios, você vai perder a condição de pedir um voto naqueles municípios que lhe votaram. Então, isso, desde que começou a política, sempre foi assim. Deputado, mudando de assunto, eleições 2022, há pouco o senhor até falou assim, olha, falta pouco para as eleições, e a gente, poxa, falta mais de um ano, mas a gente sabe que no ambiente político as articulações começam muito antes. Qual a avaliação que o senhor faz sobre a possibilidade de MDB e PT estarem juntos novamente? O senhor acha isso possível? Não, eu não acho a menor possibilidade disso acontecer. Em primeiro lugar, o MDB sempre foi dividido nas suas posições. Você veja bem, quando o Michel Temer foi candidato a vice na reeleição de Dilma, a convenção do PMDB teve 58% favorável à aliança e 42% contra a aliança. Aqui no meu estado do Rio de Janeiro, por exemplo, ficou conhecido o Aezão, o Aécio com Pezão. Então, a grande parte do PMDB votou naquele momento, que era o PMDB, não é o MDB de hoje, votou contra o Michel Temer, vice-presidente da Dilma, essa que é a verdade. Então você vai ter uma parte do PMDB, do MDB, que vai estar com Lula e vai ter uma parte do MDB que vai estar com Bolsonaro. E o que eu acho que vai acontecer com o MDB é o que acontecia antes, vai ficar sem candidato a presidente, não participar de nenhuma chapa, porque não vai conseguir uma unidade para participar de uma única chapa, na minha opinião. Isso termina deixando também o partido numa situação mais confortável para, na sequência, também se aliar a qualquer governo, não? Isso não, porque a gente já assistiu muitos partidos que disputaram a eleição em coligação, perderam, depois foram apoiar o outro. Isso é muito normal nos últimos anos. Mas o que nós temos um problema a mais nessa eleição, porque o fim da coligação proporcional, que a imprensa comemora como sendo uma coisa para melhorar o sistema político, na verdade é um desastre. Porque o que aconteceu nas eleições municipais, eu tive a possibilidade de estudar isso, vai se repetir na eleição do ano que vem se não for mudado. Você vai ter mais partidos com representantes, porque na realidade, o fim da coligação proporcional te obriga a ter mais candidatos. Então, se você não tiver um partido com muitos candidatos, com votos de poucos votos, para poder fazer a legenda para os deputados, você não vai conseguir eleger deputado. Então, o que vai acontecer? Vai ter uma pulverização, um maior aumento do número de candidatos, um encarecimento da eleição e, no fim, ao invés do resultado que queriam ter, que é diminuir o número de partidos, concentrando, não vai acontecer. Vai pulverizar, aumentar o número de partidos com representação na Câmara. Então, o fim da coligação proporcional, ele te obriga a você ter um referencial. Se você não tiver um referencial, você vai correr sozinho, você não vai ter o que defender em cima. Então, por exemplo, o MDB vai pedir voto para deputado federal, para senador, ou até para governadores que vão, e não vai estar com o partido apoiando ninguém, prejudicará uma chapa. E se estiver apoiando alguém ruim, também vai prejudicar. Então, o fim da coligação proporcional, para efeito da representação da Câmara dos Deputados, é um verdadeiro desastre.
O Poder em Foco vai fazer mais um breve intervalo. A gente volta já. Estamos de volta com o Poder em Foco. Nesta edição eu entrevisto o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e comigo aqui no estúdio está a jornalista Débora Bergamasco, do SBT Brasil, e é ela que já começa esse bloco perguntando. Presidente, por que o senhor tem dito que é praticamente inviável que na eleição presidencial do ano que vem haja uma terceira via? Bom, em primeiro lugar, você tem que analisar o histórico das eleições que nós tivemos depois da ditadura. Você começa com 89, com a eleição do Collor, que você tinha o Collor contra o PT. E, efetivamente, o PT, naquele momento, tomou o lugar que seria, naturalmente, naquela época, do Brizola. E, consequentemente, ficou o Collor contra o PT. O que aconteceu depois? O Collor foi empichado, quem foi disputar contra o PT foi o PSDB, que tomou o lugar que era do Collor, e ficou essa disputa do PSDB com o PT até a eleição de 2018. Viável até 2014. Todo mundo tentou ser terceira via, não se deu bem. Garotinho em 2002, Heloísa Helena, Cristóvão Buarque em 2006, Marina em 2010, Marina em 2014, Marina em 2018, vários. Ciro foi candidato já 3 vezes, vai para a 4ª agora. Por que não tem espaço para isso? 1/3 do eleitorado vota no PT. 1/3 hoje está com o Bolsonaro. E o outro terço ou vai ser abstenção, ou vai ser branco e nulo, e o restante vai votar pulverizado nos candidatos alternativos que vão aparecer. Não tem espaço, ninguém vai tirar o Lula do segundo turno, alguém tem essa ilusão. Ninguém vai tirar o Bolsonaro do segundo turno, alguém tem essa ilusão? Eu não tenho. Então, o Bolsonaro em 2018, ele tomou o lugar do PSDB como o anti-PT. Nós temos hoje o anti-PT e o PT. E se criando pelo desgaste que está se dando em função do Bolsonaro, o anti-Bolsonaro. Então eu não vejo aí, não tem nem nome, nada onde possa acontecer, que possa aparecer, que mude. Sempre houve PT e anti-PT em todas as eleições que a gente viveu desde o fim da ditadura. Quem vai mudar isso agora? E o que aconteceu com o PSDB? Por que eles perderam, né, essa voz anti-PT? Olha, Débora, o que eu assisti ali na campanha, eu pude assistir a campanha privilegiada de televisão o tempo inteiro. Eu diria para você o seguinte, houve muito erro do PSDB naquela campanha. Em primeiro lugar, que o PSDB foi para a campanha, o Alckmin, com o tempo de televisão enorme que ele tinha, ele passou a atacar o Bolsonaro. Se ele era o anti-PT, não era o Bolsonaro que ele tinha que atacar. O que aconteceu? Ele só cresceu o Bolsonaro. Quando você via aquela força anti-PT, ela não se viu que o PSDB a representava mais para poder enfrentar o PT. Isso foi uma construção que não começou só na campanha, não. Ela veio de antes. Esse movimento que o Bolsonaro acabou encampando e acabou representando, ele não começou na véspera da eleição. Nessa altura que a gente está hoje aqui, há 4 anos atrás, em 2017, esse movimento já existia. Bolsonaro estava na frente do Alckmin em todas as pesquisas que você colocava naquele momento. Então não foi um movimento que começou da noite para o dia. E nenhum dos outros candidatos aparecia. Ali a discussão era se o Lula ia ser candidato ou o Lula não ia ser candidato. Se o Lula não fosse candidato, provavelmente o PT poderia não ir para o segundo turno. Ali havia uma expectativa, inclusive, que o PT não fosse para o segundo turno se o Lula não fosse candidato. Só que também se enganaram, porque o PT tem uma força por si só, que com Lula ou sem Lula candidato, ele poria qualquer candidato no segundo turno. Porém o Poste, colocou o Poste, o Haddad, no segundo turno. E levou o Poste até para o tamanho que o PT tem. E dificilmente o PT ganharia de alguém, mesmo com o Lula em 2018, tendo saído do processo de impeachment debaixo daquela confusão que a gente estava vivendo. Então, ali era uma situação que estava cantada, não foi uma coisa, tomou naquele dia. O Alckmin errou na campanha sim, ele colocou a campanha contra o Bolsonaro com muita virulência, e isso, de uma certa forma, não convenceu os eleitores anti-PT naquele momento, mas essa construção, ela veio começando antes, ela não começou naquele momento. Eu diria que quando o Aécio tombou na história do Joesley em 2017, que o Aécio é o que tinha o maior recall da eleição, a partir daí o PSDB começou a afundar. Eu acho que a construção da mudança do PSDB para o Bolsonaro começou na denúncia contra o Aécio feito pelo Joesley Batista. Presidente, vou tentar agora fazer meio ping-pong para pergunta e resposta mais rapidinha. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro está com a popularidade abaixo de 30%. Para dar um conselho a ele hoje, o que o senhor diria para que fosse suficiente para ele recuperar a popularidade?
Eu não sei se ele vai recuperar a popularidade a nível da eleição. Isso é uma coisa que dependerá muito do comportamento da pandemia, mais do que isso, da narrativa, né? Porque há uma diferença entre a história que é narrada e a história real. Eu acho que o Bolsonaro erra muito mais na forma de se comunicar do que até, às vezes, no conteúdo. Ele se comunica de uma forma muito agressiva, e essa agressividade na comunicação, de uma certa forma, acaba atraindo para ele impopularidade. Mas mesmo que o Bolsonaro continue no nível de popularidade que está, é o suficiente para ele estar no segundo turno na eleição do ano que vem. Então, independente ou não dele poder recuperar o que ele já teve mais, e se você olhar bem, o período que ele ficou maior foi o período onde o auxílio emergencial foi dado no início da pandemia, de um valor elevado, consequentemente aquilo fez com que ele entrasse, inclusive, em locais do interior, do Nordeste, onde o Lula era muito forte, quer dizer, o voto do benefício. Isso é uma questão de, se ele fizer isso no último ano, consequentemente ele pode também alcançar. Mas eu acho que nada tirará o Bolsonaro do segundo turno, na minha opinião. O senhor acha que Dilma teria espaço em um eventual governo Lula? Eu acho que isso deve ser propagado, porque se você vai eleger o Lula para botar a Dilma para trabalhar, é um bom motivo a mais para não eleger o Lula. Você já tem os outros motivos, mas você tem que considerar que, se você colocou a Dilma para trabalhar, pelo amor de Deus, ninguém quer a Dilma de volta. Então eu acho difícil. Se ela vai ter espaço, com certeza deverá ter. Eu acho que ela pode vir a ser a chefe da Casa Civil do Lula. Você tem que pensar nisso. Então, consequentemente, as pessoas, quando pensarem nisso, tem mais uma motivação para não votarem no Lula. O que o senhor considera que tem sido o maior acerto e o maior erro da atual gestão? Do Bolsonaro? Sim. Eu acho que o grande acerto do Bolsonaro é se contrapor ao PT nas políticas públicas que o PT praticava. Esse é o grande acerto dele. O grande erro dele é a forma de se comunicação, na minha opinião. A gente não sabe necessariamente aquilo que ele pensa ou aquilo que ele fala, se necessariamente é o que ele pensa, se ele pensa aquilo que ele fala, se ele fala muitas coisas de improviso que podem, digamos assim, fala, como a gente diz, apenas para um grupo mais fiel de seguidores a ele. É como a gente fala no meio cristão, é pregar para convertido. Né? A gente não pode só pregar para convertido, é pescar no aquário, a gente tem que pescar no mar, a gente tem que pregar para quem não é convertido. Então, essa, na minha opinião, é o grande erro do Bolsonaro. Arthur Lira, vai acatar pautas bomba? Muito se fala, eu escrevo muito isso no livro, eu sou acusado, agora mesmo o Lula foi dar uma entrevista e disse que eu peguei e devolvi uma medida provisória da desoneração que a Dilma mandou. Mentira, quem devolveu foi o Renan, não fui eu. Quem era presidente do Congresso era o Renan Calheiros, não era Eduardo Cunha. E nego fala que eu tinha pauta bomba. Qual a proposta que o governo colocou dentro da Câmara dos Deputados quando eu era presidente que não foi votada? Se ela às vezes não tinha base para conseguir aprovar da forma como ela mandava tudo, é um problema da base, não é um problema do presidente da Câmara, mas nada deixou de ser votado. Diferentemente do Rodrigo, que não só não votou as pautas do Bolsonaro, como também impôs pautas que davam despesas, como a pauta de auxílio a estados e municípios, que saiu aprovado na Câmara 3 vezes o valor que foi aprovado pelo Senado. Então, pauta bomba é uma coisa que todos nós temos que evitar, até porque não tem espaço de orçamento. Eu não acredito que o Arthur Lira vote pauta bomba. Ele é uma pessoa responsável e está com compromisso com o país e com a sociedade. Agora, se alguma pauta dentro da Câmara for votada e aí o Bolsonaro não tiver maioria, uma pauta simples pode até virar uma pauta bomba, mas aí é um problema de falta de base, não porque o Arthur Lira vai colocar. Só para encerrar, deputado, qual foi a maior lição que o senhor tirou do período que ficou preso? Olha, Rosiane, é muito difícil você dizer qual é a maior lição que você tem, mas a maior lição que eu poderia dizer para mim é acreditar em Deus. Se Deus me guardou ali nesse período, é porque certamente ele tinha um propósito, certamente ele evitou algum mal para mim, pior do que poderia acontecer comigo fora de lá. Então eu entendo que a minha prisão é uma graça de Deus para com a minha vida, e eu agradeço a Deus por essa prisão. É a forma como eu entendo a lição. Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, muito obrigada por nos conceder esta entrevista aqui no Poder em Foco. Débora Bergamasco, jornalista do SBT Brasil, muito obrigada por dividir a bancada aqui comigo também. E claro, eu agradeço a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Aproveito para lembrar que você pode assistir a todos os episódios do Poder em Foco no canal SBT Jornalismo no YouTube e também conferir os destaques desta entrevista no portal sbtnews.com.br. No próximo domingo, 00:45, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder.
Eu espero vocês aqui. Uma ótima semana a todos.